Amados, o tópico 1 diz assim, ó, o verbo divino, Jesus existia antes de tudo. Aqui, ó, texto João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. A gente já fez uma breve explanação sobre o verbo sendo a palavra, né? Jesus é a palavra que veio a esse mundo com o propósito de morrer na cruz do Calvário ao nosso favor. Uma explicação. João não começa falando de um bebê na manjedoura. Aqui em João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo. Ele volta antes da criação, antes do universo existir, antes do tempo começar, Jesus já existia. Amados, Jesus, ele é antes de todas as coisas. Jesus, ele é o Criador do céu e da terra. O que aconteceu há 2000 anos atrás foi uma encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele se fez homem, entrou neste mundo, né? Adquiriu um corpo físico com propósito, aos 30 anos, iniciar o seu ministério e aos 33 anos pagar o preço pelos pecados da humanidade. Então, Jesus, ele é antes de todas as coisas. Uma primeira lição de extrema importância, né? Jesus, sendo Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus, ele não passou a existir a partir do nascimento do ventre de Maria. Ele já era antes com o Pai. Amém, amados? Amém. Então, o que aconteceu há 2000 anos atrás, quando ele veio a esse mundo, ele veio com um propósito maior, pagar o preço pelos nossos pecados. Isso é de extrema importância, porque, irmão Alexandre, muitas pessoas, quando eles falam de Jesus, lembram sobre Jesus, eles sempre tragam aquela criança que nasceu na manjedoura, aquela criança que teve pais terrenos, né? Aquela criança que a Bíblia diz que se desenvolvia em graça, em conhecimento, em estatura. Porém, Jesus, sendo Deus, ele é a segunda pessoa, ele é antes de todas as coisas. Ele é o Senhor Criador do céu e da terra. Agora eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já parou para pensar que Jesus não começou em Belém? É como eu acabei de falar. O que aconteceu há 2000 anos atrás, aquele nascimento na manjedoura, aonde Jesus nasceu, como uma criança indefesa, ali ele entrou neste mundo com um propósito. Mas Jesus, irmão Alexandre, ele é antes de todas as coisas. Ele é o Senhor Criador do céu e da terra. E de acordo com as Escrituras Sagradas, ele é, sendo a segunda pessoa, ele é a palavra. Se nós pegar, irmão Alexandre, lá em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Jesus. E antes de todas as coisas, lá no início da criação, se nós analisar em Gênesis, os primeiros capítulos, o Senhor diz assim, ó, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. O façamos está no plural, irmão Alexandre, não está no singular. O que quer dizer? Jesus já estava com o Pai lá na criação. Ele sendo a palavra, ele deu forma a todas as coisas criadas. Ele é antes de todas as coisas. Você sabia disso? Coloca aí nos comentários. Vou voltar à pergunta. Você já parou para pensar que Jesus não começou em Belém? Muito importante. Coloca aí no chat aí, ó. Jesus é eterno. Ele é de eternidade e eternidade. Há 2000 anos atrás, como o irmão Alexandre sempre fala, que eu sou repetitivo, ele usou um corpo para poder entrar nesse mundo. Ele precisou de um corpo físico. Nós vamos aprender hoje sobre, né, o sofrimento, as angústias, todas as mazelas que Jesus passou, ele sentiu o que nós sentimos. É muito importante. Hoje nós vamos abordar alguma coisa sobre Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Amém? Irmão Alexandre, com a oportunidade? Na Bíblia fica bem claro, conforme tu vai
tu vai aprendendo, e o discipulado é bom por isso, porque que nem o professor falou, a gente conhece a história de Jesus, mas a gente, a gente sabe lembra muito do nascimento de Jesus, que ele nasceu numa manjedoura, ou até mesmo da morte de Jesus, os milagres, né, no decorrer do tempo, depois que Jesus se tornou adulto. Jesus fez muitos milagres, a gente lembra muito disso, e também da morte e ressurreição de Jesus. Mas o importante da gente saber do estudo bíblico, o fundamento é isso, é o conhecimento, é tu saber o propósito de Jesus, o propósito do nascimento de Jesus, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso aí que faz a gente, quando a gente conhece o verdadeiro propósito de Jesus, a verdade, como está aqui no estudo, a verdade por trás da história, tu começa a ter uma outra visão da vida. Tu começa a ter uma outra visão de Jesus mesmo e do próprio Evangelho, que o Evangelho é esse livro sagrado aqui, onde o autor é o Espírito Santo, né, professor? Isso. E esse livro sagrado aqui é uma cartilha que fala da criação do homem, do início da criação do mundo, desde o início até o fim dos tempos. E uma coisa que a gente, no meu caso, que eu era ignorante, era leigo e não conhecia, quando a gente vai conhecer Jesus, quando a gente vai falar sobre Jesus, Jesus também, ele já existia antes da criação do mundo. Exato. Ele foi o criador do mundo. Sendo a palavra. Sendo a palavra. Tanto é que no Evangelho de João aqui já inicia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Essa frase que no Evangelho... Continua ali que vai... E o verbo era Deus. Essa frase, essa primeira frase, esse primeiro versículo no livro de João, já coloca Jesus Cristo como Deus. Isso. E conforme a gente vai decorrer aqui no estudo, né, professor, eu já dei uma lida, eu já estou um pouco familiarizado já com o assunto. Conforme a gente vai no decorrer do estudo aqui, a gente vai aprender sobre Jesus Cristo, sobre ele ser um Deus. Aqui já no primeiro versículo de João já fala que Jesus é Deus. Mas no decorrer do estudo a gente vai conhecer mais Jesus ainda. A gente tem muito mais para conhecer de Jesus. Amado, aqui que o irmão falou aqui, João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí já confirma que Cristo é a palavra. Que ele já existia antes do mundo ser criado, e o mundo foi criado por ele. Aqui já fala, no Evangelho de João já coloca Jesus como Deus, ele já existia. Entendeu? Então, é uma coisa que daqui a pouco a gente que é novo na fé, novo convertido, a gente não tem esse conhecimento. Não tem o discernimento, acha que ele só nasceu e deu, né? Só nasceu, fez milagre, morreu, ressuscitou e acabou aí. Não é bem assim, né, professor? Conforme tu vai abrindo teu entendimento, tendo o discernimento, que o professor falou, tu vai lendo a Bíblia com outros olhos, com mais atenção, e aí tu vai começando a compreender as coisas. E às vezes até tu não consegue compreender totalmente o que a Bíblia te fala. Por isso que é bom um discipulado, por isso que é bom a gente aprender, ter conhecimento, ter alguém que um discipulador, como um professor aqui, alguém que oriente, até na tua denominação é bom, se tu não tem um discipulador lá, o pastor, chegar no pastor, tiver alguma dúvida, tu chega no pastor lá e pergunta, pastor, eu estou lendo a Bíblia aqui, estou vendo aqui o Jesus era o verbo, o que quer dizer isso? Entendeu? Tem que ter uma pessoa para te orientar, por isso que é bom o estudo, tu querer aprender, ter conhecimento das escrituras. Isso é um fator muito importante, né, professor? Claro. E, amados, assim, nós estamos aqui, não é para falar de uma teologia profunda, né? Eu falo para o irmão Alexandre, o nosso propósito é levar para você o feijão com arroz. Um evangelho simples, um evangelho segundo Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio trazer um evangelho descomplicado, que até uma criança entende e compreende pelo Espírito de Deus. Agora aqui o irmão Alexandre com algumas referências sobre quem é Jesus Cristo. Irmãos, acompanhem aí, ó. Olha só. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17.
Jesus é o Criador do universo. É uma referência. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Jesus existe eternamente. É o que o professor estava acabando Glória de falar a Deus. aqui, que ele já existia. Tudo com base em fundamento bíblico, tá, amados? É só ir lá e dar uma Tudo lida. que nós estamos falando aqui não é nada no achismo, né? Não é nada naquilo que nós pensamos ou achamos ou deixamos de pensar. Sim. Nós somos apenas canal que estamos levando até você uma palavra expositiva. Talvez, irmão Alexandre, você não tenha essa oportunidade na igreja onde você congrega, de conhecer o evangelho, a sã doutrina. E hoje com o tema, quem é Jesus Cristo? Irmão Alexandre. Exatamente. Aqui outra referência bíblica. Ó. Em Isaías, lá no Antigo Testamento, ó, capítulo 9, versículo 6. Os 5 nomes do Messias. Já ouviu falar em outro... Você já tinha ouvido falar em 5 nomes do Messias? Lá em Isaías tem uma referência lá dos 5 nomes do Messias. Lá. Aqui, amados, em Isaías foi um profeta messiânico que ele profetizou o nascimento, vida, morte, ministério, ressurreição de Cristo há 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo. E ele é um profeta messiânico que ele conta detalhes do nascimento do nosso Deus. E ele dá nomes, né? Principalmente Isaías 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Tem todo um contexto direcionado ao Messias, a esse Cristo que nós estamos abordando essa noite. O irmão pode continuar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 5, Jesus é o verdadeiro homem. 100% homem, 100% Deus. Em outras palavras, Jesus veio a esse mundo como segundo Adão, irmão Alexandre. Como assim segundo Adão? O primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou. Pelo pecado reinou a morte. Jesus veio como segundo homem, perfeito. Ele nasceu sem pecado e morreu sem pecado, veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quando fala que ele veio como? Jesus é o verdadeiro homem. Jesus é verdadeiro homem. Em outras palavras também que a gente pode abordar aqui, 100% homem. Ele sentiu dor, cansaço, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor. Tudo que nós passamos neste mundo, Jesus passou. A única diferença de Cristo sobre nós é que ele é Deus, sendo Deus, sem pecado. Por isso que é muito importante você conhecer, a teologia fala da cristologia, né? Aprender sobre Cristo, né? Conhecer os fundamentos doutrinários da pessoa e da obra de Jesus Cristo. 100% homem e 100% Deus. Para que tu possa entender que tudo que tu passa nesse mundo, Jesus passou. E por isso, irmão Alexandre, que esse Deus, Jesus Cristo, ele nos entende e ele nos compreende. E essas referências aqui, ó, claro, né? Se você adquirisse a apostila, tivesse a apostila, ou marcasse, ela se torna, irmão Alexandre, um momento devocional. Por que um momento devocional? Porque você tem que separar um momento para se alimentar do pão da vida, que é o Cristo. Além de Jesus, ele é o verbo é a palavra, 100% homem, 100% Deus. É muito importante que nós venha ter esse esclarecimento. Ele, Jesus, é Deus revelado ao homem. Por que é muito importante isso? Jesus é Deus revelado ao homem. Muitas pessoas falam de Deus, até chegam a falar que são filhos de Deus, têm Deus, mas não conhecem Jesus, não conhecem Cristo. Acabamos desde o início, já nos outros estudos, falando sobre... A gente sempre bate na mesma tecla. Jesus é o verbo é a palavra. Estamos aqui no nome dele, para a glória dele. E uma coisa interessante, se você nos acompanhar, você vai perceber que em momento nenhum a gente toca em religião, muito menos em nome de denominação. O nosso compromisso único é com a palavra de Amém. Deus. Glória a Deus. Revelada e inspirada. Glória a Deus. Então, assim, ó, se você que está nos ouvindo,
ama a palavra de Deus, tem o desejo de conhecer a palavra de Deus e na sua igreja não tem essa oportunidade, né, de aprender o Evangelho segundo Jesus Cristo, nos acompanha. O irmão Alexandre já fez o convite. Venha conosco, eu vou ser repetitivo, faz parte desse projeto, Atos 2, Escola de Discípulos. A gente tem formação teológica, mas aqui nós não vamos falar em algo profundo, né? Que você não vem entender. Nós vamos começar pelas bases doutrinárias. E é de extrema importância esse discipulado, porque é o primeiro passo, é o beabá da palavra de Deus, aprender sobre Jesus. Jesus sendo o verbo. Em outras palavras, entender por que ele veio a esse mundo, por que ele nasceu de uma virgem, por que o ministério dele se iniciou aos 30 e morreu aos 33, por que ele teve que passar por aquele processo de crucificação, por que ele, sendo Deus, ele se entregou a si próprio. Isso, nós como cristãos, irmão Alexandre, nós temos que entender e compreender como a palma da nossa mão. Por quê? Para que nós não sejamos pessoas enganadas. Amém, glória a Deus. Porque se nós não aprender a conhecer o Deus da Bíblia, nós acabamos, irmão Alexandre, vamos acabar servindo um Deus estranho. E olha, quantas pessoas estão servindo um Deus estranho? Como assim, irmão, um Deus estranho? Um Jesus estranho? Um Jesus estranho é um Jesus fora da palavra. Porque o Deus da Bíblia, eu falo que é o Deus da Bíblia, ele tem compromisso unicamente com sua palavra. Por isso que nós estamos aqui, como canal, pela misericórdia de Deus, levar até você a palavra de Deus. Olha que coisa importante aqui, ó. Já vamos voltar aqui para o irmão Alexandre. A Bíblia declara, Jesus é o Criador do universo. Acabou, irmão, isso aqui é referência bíblica. Toda criação teve um Criador. E esse Criador se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele é o Senhor, Criador do céu e da terra. Deus conosco. Mateus 1, 23. O Emanuel, Deus conosco. Jesus está conosco através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Consolador amado, aonde nos Evangelhos ele faz aquela declaração para os seus discípulos: eis que eu tenho que ir para o outro Consolador, vim. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito Santo, é o Paracleto de Deus. Isso é entendimento e esclarecimento, amados. Então, assim, ó, e outro ponto muito importante, irmão Alexandre, a questão da mediação. Não existe outro mediador entre o homem pecador e Deus santo. Aonde que eu chego àquela conclusão que o irmão já conhece. Por isso que eu falo, a verdadeira religião é Jesus Cristo. Jesus é o verbo é a palavra. E ele é o único mediador entre o homem, nós, pecadores, e Deus santo. Ele é a ponte, a palavra é a ponte que nos leva a Deus. Por isso que nós temos que conhecer Jesus Cristo. Por isso da importância de nós saber quem é Jesus Cristo. Tem mais uma referência aqui também que eu... Fica à vontade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Jesus é o verdadeiro Deus em toda a sua plenitude. Primeiro tópico, o significado do termo verbo. Olha só, meus irmãos, como é importante o estudo. A gente está só fazendo a introdução de quem é Jesus Cristo. Mas e agora a gente vai entrar no primeiro tópico, né, professor? Sim. Primeiro tópico do estudo é o verbo divino. Nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Então, meus irmãos, isso aqui é só um estudo falando sobre quem é Jesus Cristo. O estudo é 1h30, né, professor? Isso. 1h30 a gente vai falar só sobre quem é Jesus Cristo. E a apostila, meus irmãos, olha aqui, ó. Olha aqui a apostila. A grossura que é a apostila. Isso aqui é o primeiro módulo. A gente já está no terceiro
estudo. No terceiro estudo, Do primeiro módulo. Do primeiro módulo. Terceiro estudo do primeiro módulo. E a gente está falando de Jesus. O professor aqui comentou do Espírito Santo. Tem um estudo do Espírito Santo, só falando do Espírito Santo. Tem um estudo falando só da Trindade. Não sei se tu já ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar na Trindade. Fui ouvir falar na Trindade através do estudo. Já participei do estudo sobre a Trindade. Então, meus irmãos, cada assunto tem um estudo por trás, tem uma revelação. Isso aqui apenas é a terceira aula que hoje a gente está falando sobre quem é Jesus Cristo. Então, tem muita coisa para a gente aprender e não vamos perder tempo, né, professora? Vamos seguir adiante. Vai o tópico 1, por gentileza. Deixa eu ver aqui, professor, que eu até passei aqui Fechei a apostila aqui no Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, aplicação prática. Se Jesus é Deus, seu poder não tem limites. Isso ele provou, né, no seu ministério. Jesus, sendo Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Aqui uma aplicação prática. Se Jesus é Deus, seu poder não tem limites. Em outras palavras, todos os atributos de Deus, Jesus tem. Jesus, os principais atributos, eu podia citar os outros atributos, né? Os principais. O Senhor Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso é de extrema importância, nós como cristãos, saber que seu poder não tem limite. Ele pode todas as coisas. Mas um ponto importante nesse poder, e pode todas as coisas, ele trabalha conforme a sua palavra e conforme as suas leis pré-estabelecidas. E aonde que eu quero chegar? Ele sendo Deus, ele é santo. Ele não pode ultrapassar aquilo que ele próprio se estabeleceu segundo o seu propósito. Muito importante nós como cristãos entender isso. Sua palavra é absoluta. Em outras palavras, irmão Alexandre, a palavra de Deus é Deus conosco, é Emmanuel, Jesus é o verbo. A palavra é inerrante, infalível e imutável. Os 66 livros foram inspirados e revelados. O autor é o Espírito Santo. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. É esse Cristo que hoje estamos aqui levando para você esse entendimento e essa necessidade e essa urgência de nós, como cristãos, pregar, levar, principalmente ensinar o verdadeiro evangelho que transforma, que cura, que liberta e que dá vida eterna. Mas um ponto importante, irmão Alexandre, é que até a gente, pela misericórdia, a gente dá estudo na igreja onde a gente congrega. No último estudo ainda eu falei, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele tem compromisso com o verdadeiro evangelho. Ele só tem compromisso com a sua palavra. Aonde que eu quero chegar? Nós não podemos subtrair, nós não podemos acrescentar, muito menos distorcer a palavra dele. Porque a sã doutrina, o Senhor Jesus recebeu do Pai e comunicou a nós homens. E essa sã doutrina é a sã doutrina que liberta, que cura, que transforma. É um ensinamento que liberta. Agora, eu como homem, irmão Alexandre, querer acrescentar, subtrair ou distorcer aquilo que está escrito, se torna um evangelho falsificado. Se torna algo que não vai gerar o efeito que deveria dar. Eu acho que os irmãos entenderam. Então, assim, o nosso compromisso aqui é com a verdade. O nosso compromisso aqui é com o evangelho segundo Jesus Cristo. Amém. Se nós analisar, o irmão vai ler agora o tópico 1, é tudo com base e fundamento bíblico. Cada frase, cada pensamento, cada explicação, tudo com orientação fundamentada na palavra de Deus. Acompanhe conosco, irmão Alexandre. Glória a Deus. Primeiro tópico. O verbo divino. O termo verbo aplicado a Jesus procede do original logos e, apesar de seu amplo significado secular,
palavra, razão ou pensamento é usado no versículo 1 com o sentido de verbo ou palavra, que foi o que nós estávamos comentando até agora. A gente frisou bem que Jesus é o verbo e o verbo é a palavra. O mesmo a palavra divina, ainda tem mais essa complemento. O mesmo vocábulo aparece em 1 João 1:1, que é o outro livro de João, lá antes de Apocalipse, descrevendo o verbo da vida, se referindo a gente se referiu no livro de João que o verbo é a palavra. E lá no outro livro de João, antes do Apocalipse, lá João fala que é o Epístola de João, obrigado, professor, que é o verbo da vida. Olha só, outro complemento à palavra verbo. E no capítulo 5 da mesma epístola, no versículo 7 da mesma epístola, apenas como palavra. A segunda pessoa, lá está como uma segunda pessoa, a palavra. Apocalipse 19:13, outra referência. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, nesse capítulo 19, no versículo 13, diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus. O que o irmão, concluindo aqui com o irmão, a leitura do irmão, amados, nós para fundamentar uma doutrina, o que é doutrina? É um preceito. O que são preceitos? São ensinamentos. Nós para fundamentar um assunto bíblico, no mínimo, nós temos que dar 3 referências sobre aquele assunto determinado. Se os irmãos que você que está desde o início, o tema hoje é quem é Jesus Cristo. O nosso versículo fundamentado está em João capítulo 1, né? Do 1 ao 14. Ali é a nossa base doutrinária. Ali é o nosso fundamento. O que o irmão Alexandre acabou de ler são referências sobre Jesus sendo a palavra, Jesus sendo o verbo. Então, assim, aonde que eu quero chegar? Não é uma invenção minha, não é uma invenção do irmão Alexandre. Acompanhe na Bíblia. Apocalipse, capítulo 19:13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, pelo qual se chama a palavra de Deus. Quem que estava com uma veste salpicada de sangue? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o verbo. João, Epístola, capítulo 5, versículo 4 e 5, se eu não me engano, fala das 3 pessoas, Pai, a Palavra e o Espírito. Segunda pessoa é a Palavra de Deus, Cristo, o Verbo encarnado. Então aqui, aqui são base, fundamentos doutrinários, que às vezes as pessoas pensam assim, mas esses camaradas estão falando besteira, ou estão falando coisas da cabeça deles. Não, amados, nós estamos aqui com base doutrinária. E quem é Jesus Cristo? Ele é o Deus encarnado, ele é o Verbo que se fez carne. Ele é Deus revelado ao homem, irmão Alexandre. Aí eu sempre dou aquela perguntinha, que sempre os irmãos que participam das nossas lives, né? Os irmãos já que nos conhecem, o que é aceitar Jesus? É aceitar a Assembleia de Deus? É aceitar a religião católica? É aceitar o espiritismo? É aceitar as religiões do homem? Não! Aceitar Jesus é aceitar a palavra. Quando tu aceitar a palavra, tu está aceitando Cristo. Tu está aceitando o Deus revelado ao homem. Quando tu nega a palavra, tu está negando o próprio Cristo. Aceitar Jesus é aceitar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Então é de extrema importância, eu creio que o irmão Alexandre não tinha esse entendimento, antes de começar a conhecer, a passar por um discipulado, que eu acredito que é a base, é a coluna de uma igreja bíblica, é um discipulado estruturado, porque nós estamos vivendo dias, irmão Alexandre, que a maioria das pessoas desprezam o conhecimento da palavra de Deus, desprezam o estudo bíblico, desprezam a doutrina bíblica e acaba sendo enganado. Acaba sendo enganado. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele não diz assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma,
e é a palavra que cura. Amém, irmão Alexandre? Amém. Eu tô escutando o professor falar aqui, tá passando um monte de coisa na minha cabeça, porque, tipo, esse estudo, esse discipulado aqui, principalmente o professor, que ele é o âncora aqui do estudo, olha o cuidado que o professor tem de trazer esse estudo, de estar, né, explicando a versículo da Bíblia, dando a referência e ainda explicando sobre a referência bíblica ali, porque às vezes mesmo a gente é leigo, a gente é novo convertido, ou talvez, no meu caso, que nem o professor falou, eu não conhecia, não tinha conhecimento da sã doutrina. Então, ele tem o cuidado para trazer a explanação sobre cada versículo, até porque, irmão, que você que está assistindo a live, como é que funcionam as coisas hoje em dia, tu vê muitas pessoas falar assim, eu tenho fé em Deus, ou eu acredito em Deus. Mas, daqui a pouco, esse irmão ali, essa pessoa que está falando que acredita em Deus, ele não tem conhecimento, ele nem sabe. Ele sabe Deus, tá? Jesus é Deus, tá? Mas é só isso. Ele não sabe. E se tu tem um pouco já de discernimento, e se tu estiver conversando com alguma pessoa que seja leiga no assunto, ou talvez ignorante, tu já tem uma abertura para falar da divindade de Jesus, que além de Jesus ser divino, ser santo, que ele também é homem, que ele encarnou como homem, para trazer esses ensinamentos, e porque ele tinha um propósito maior nessa encarnação, que era a morte e a ressurreição. Aí ele teve que vir aqui encarnar entre a gente. Então, isso que é importante, isso que é o cuidado que a gente tem. A gente vê que tem muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, mas eles não sabem, não conhecem o Deus da Bíblia, que nem o professor sempre fala aqui. Entendeu? Então, esse é o cuidado que o estudo aqui, que o professor tem o cuidado de a gente dar as referências bíblicas e ainda trazer uma explanação em cima, até para que a gente tenha esse discernimento que é importante, e a gente não vai aprender tudo num dia, conforme a leitura, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai pegando essa palavra, e cada vez mais a gente vai se fortalecendo também, né, professor? Glória a Deus. Com certeza. Amados, assim, o que o irmão Alexandre está falando, tudo passa pela instrução, pelo conhecimento. O próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus, ele deu a seguinte declaração: erramos porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Atos 2, escola de discípulos. Por que é escola de discípulos? Porque nós estamos vendo dias na face da terra que grande maioria das pessoas que, como o irmão Alexandre citou, que se dizem de Deus, não conhece o Deus da Bíblia. Não conhece. E a grande maioria são pessoas sinceras, verdadeiras em Deus. Porém, hoje nós estamos vivendo dias que existem muitos lobos vestidos de pastores, pessoas mercenárias da palavra de Deus, que distorce a palavra de Deus em benefício, único benefício, extrair a lã das ovelhas. E hoje com o tema, quem é Jesus Cristo? Jesus é a fonte de todas as coisas, é a luz que veio ao mundo. O irmão pode continuar? Aqui na continuação do tópico, do primeiro tópico, o verbo divino tem a revelação gloriosa, que é a revelação gloriosa de Jesus Cristo. Aqui diz na apostila: aprove ao Espírito Santo revelar 8 maravilhosos títulos divinos de Jesus Cristo em João. Aqui tem as referências bíblicas, né? No livro de João, só no livro de João. João capítulo 1, versículo 1. Jesus é descrito como o verbo, né, professor? No versículo 4 do mesmo capítulo, do capítulo 1, tudo isso aqui é dentro do capítulo 1, versículo 4. Vida e luz. Glória a Deus. Referente a Jesus Cristo. Verbo, vida e luz. E só no capítulo 1 diz do Evangelho de João. Acompanhe, pega a sua Bíblia e acompanhe para ver se exatamente o que nós estamos abordando bate com a Bíblia.
No versículo 18 do capítulo 1 de João, Filho unigênito de Deus. No versículo 29, ainda dentro do capítulo 1 do livro de João, Cordeiro de Deus. No versículo 41, Messias. No versículo 49, Rei de Israel. No versículo 51, Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo com base em fundamento bíblico em relação a Jesus Cristo, a revelação de Jesus. Revelação gloriosa. Amados, a gente já falou e vamos repetir novamente. Conhecemos a Deus através de Cristo. Fora de Cristo, nós não conhecemos o Deus verdadeiro. E Jesus sendo o verbo é a palavra. Quando tu conhece a palavra, tu conhece o Deus verdadeiro. Quando tu rejeita o conhecimento da palavra, tu está virando as costas para Cristo. O irmão pode continuar. No princípio era o verbo. João 1:1. Esse trecho afirma que Jesus Cristo é eterno. A Bíblia assevera: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1, que é a referência bíblica, que está lá em Gênesis. Porém, em João 1:1, que é o primeiro livro de João, capítulo 1, a Sagrada Escritura vai infinitamente além do fato expresso em Gênesis 1:1, que foi o que eu li ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ao afirmar que no princípio era, ou seja, o verbo já existia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o que a gente está falando desde o início, né, amados? Jesus, ele é antes de todas as coisas, ele é o Senhor criador do céu e da terra. Jesus, aqui entra a doutrina da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é três Deus, né? São três pessoas distintas, mas um único Deus em propósito. Amém? Eu creio que você já tem um entendimento disso. Não, e nesse estudo aqui, no caso, aqui tu está fazendo uma comparação do livro de Gênesis Sim. com o livro de João. Sim. Gênesis é o livro do Antigo Testamento, é o Sim. primeiro livro, que lá em Gênesis, no capítulo 1, fala da criação do mundo. Sim. Como foi feita a criação do mundo. Tudo pelo poder da palavra. Tudo pelo poder da palavra. E em João, no livro de João, exatamente. No Novo Testamento, aqui o professor está fazendo a comparação, que também se refere a Jesus Cristo como Deus. Se os irmãos, irmão Alexandre, analisar, a palavra de Deus é igual uma luva. Ela não se contradiz. Você já percebeu isso, não? A palavra de Deus, os 66 livros inspirados por Deus, revelados pelo Espírito Santo, eles não acavalam, eles não se contradizem. Eles têm um acordo. Mais ou menos 40 homens, né, receberam revelação do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, viveram em épocas, situações, profissões diferentes, num período de mais ou menos de 1.500 anos, né? Desde Gênesis, o Pentateuco lá, né? E se iniciou em Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, num período de 1.600 anos. Então, nesse período de tempo, 40 homens, eles não se conheciam, né? Eles não viviam, eles não tinham contato, eles não trocavam informações. Se os irmãos analisarem o poder e a autoridade que há na palavra de Deus, a veracidade e a autoridade que há na palavra de Deus, ela não se contradiz. É o que o irmão está falando aqui. O que eu estou confirmando, que a palavra de Deus fala, que lá em Gênesis, tudo foi criado pelo poder da palavra. João confirma. Então, em João, o próprio João falou que Jesus é o verbo. E a gente já joga duas referências que o irmão já falou. Então, tudo encaixa, é um quebra-cabeça que ele se encaixa. Amados, aqui, irmão Alexandre, tem muitas pessoas que duvidam da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e imudável. Daqui a 100 anos, a 50 anos, se Jesus não voltar, ela continua inalterável. Ela é imudável, assim como Deus.
os tempos mudam, eu mudo, o irmão Alexandre muda, né? Mas o sistema que foi criado muda pelo homem, mas tudo aquilo que Deus fez, ele continua intacto pelo poder da sua palavra. E um ponto importante, já vamos voltar aqui, principalmente em relação às suas promessas. Nós estamos vivendo dias na face da terra, agora eu vou levar um alerta, que a Bíblia fala várias vezes sobre a volta de Jesus. E Jesus nos deixou sinais da sua volta. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos aqui como porta-voz do verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento. Uma das primeiras frases que Jesus proclamou no início do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Amados, sem um arrependimento genuíno e a aceitação da palavra, infelizmente, se tu partir dessa vida sem o verbo de Deus, sem a obediência, sem a observação aos mandamentos bíblicos, o teu destino é o inferno. Não é uma ideia minha, é aquilo que a palavra de Deus ensina e orienta. Em relação à volta de Jesus, os sinais nunca foram tão claros, irmão Alexandre. Então, hoje nós estamos aqui como atalaias de Deus, como profetas de Deus. Único só propósito, levar até você a palavra que liberta. E se você der ouvido, está lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Se você der ouvido para a palavra essa noite, eu creio no nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo vai ao teu encontro. Glória a Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você tem que dar crédito para a palavra de Deus. E é algo que a gente abordou no último estudo sobre o livre-arbítrio. Cabe a nós semear, estamos semeando a palavra de Deus. Mas é você que vai tomar a decisão de aceitar ou não essa palavra. A semente é a palavra. E o teu coração, Jesus respeita o teu coração. Lá em Apocalipse o Senhor nos diz, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus fala isso. É você que tem que permitir que Cristo, a palavra, entre no teu coração e faça morada. Tópico 1 ainda. O Filho de Deus, além de existir por si mesmo. Outra referência bíblica que está em João 5:26. Estava com o Pai antes da criação do mundo. Outra referência bíblica. João, eu leio a referência e falo o livro e o capítulo e o versículo. Isso que eu acabei de ler está em João, capítulo 17, versículo do 5 ao 24. Outra referência bíblica. Ele existe por si mesmo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Continuando. E o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Que é o que a gente está batendo nessa tecla, né, professor? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Jesus é Deus e ele já existia. Ele que criou tudo que existe. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Jesus é o verbo e o verbo é a palavra. Se apenas no Evangelho de João, do início do livro de João, que a gente está dando a referência, do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, fosse o único lugar nas Escrituras em que a divindade do verbo é afirmada, já teríamos subsídios suficientes para crer e confessar a doutrina. Todavia, esse ensino é asseverado em todo o contexto bíblico. Aqui tem a referência bíblica de João 5, capítulo 5, versículo 18, capítulo 10, versículo 30 e Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que é importante tu fazer a leitura desses versículos aqui. E para nós que somos cristãos em Cristo, Jesus sendo o verbo é a palavra e ele sendo o pão, nós temos que nos alimentar dele. Isso é muito importante. Muito. Por quê? Porque
se nós não nos alimentar de Cristo, nós vamos perecer. Misericórdia, irmão. Não, amados. Nós, como seres humanos, nós precisamos da alimentação da palavra. E quantas pessoas que vivem só dependem do culto. Amém? Glorifica a Deus por isso. No momento do culto, cultuar a Deus, adorar a Deus, né? Muito importante, tu estar numa igreja cultuando, adorando a Deus. Esse é o propósito. Mas aonde que eu quero chegar? Você ter uma vida devocional com Deus. Essas referências aqui, ó, em outras palavras, é um estudo sistemático, ordenado. Se nós pegar em Salmos 1, Josué capítulo 1, versículo 8, e outras referências, a palavra de Deus manda nós meditar na palavra, nos alimentar da palavra. Por que muitos cristãos perecem? Muitos cristãos são derrotados, são pessoas que o inimigo faz igual a peteca, joga para um lado, joga para o outro, porque falta a alimentação da palavra. Hoje, pela misericórdia de Deus, não estamos aqui pregando, falando em línguas, profetizando, não estamos aqui inventando promessas vazias, não. Estamos levando para você a instrução da palavra. É isso que vai enraizar você em Cristo. Né? Infelizmente, nós estamos hoje vivendo dias tão tenebrosos que muitas pessoas vão para a internet falar bobeira, falar bobagem, profetizar coisas que Deus não mandou falar a palavra toda distorcida, inventar profecias, inventar falando em línguas, chegar ao ponto até de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, amados, você que dá atenção ao conhecimento da palavra, o pão que desceu do céu, você vai ser uma pessoa diferenciada. Com certeza. Porque você não vai ser uma pessoa enganada. Aquelas pessoas que comercializam a palavra de Deus, né? Usam a palavra de Deus só para extrair dinheiro das ovelhas, arrancar a lã das ovelhas. Então, assim, ó, o conhecimento liberta, a ignorância escraviza. E quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nós passamos a ter uma vida liberta. Mas para isso acontecer, você tem que dar atenção ao conhecimento da palavra. Você tem que dar o conhecimento das doutrinas bíblicas. Você tem que ter o conhecimento do Deus revelado. Caso contrário, tu vai ser uma pessoa enganada. Você sabe do que eu estou falando, né? Quantas pessoas que acham, que pensam que estão servindo a Deus, estão servindo ao homem. Estão sendo pessoas enganadas. Amados, é hora de despertar para Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Jesus vai vir arrebatar. Não vai dar tempo de nada. E, amados, eu sempre falo, a palavra de Deus, ela é a bússola. Ela é o mapa. Se nós alterar a bússola, inventar alguma coisa no mapa, o nosso destino vai ser outro. E de acordo com a palavra de Deus, existem dois caminhos. O caminho estreito, que conduz à salvação, e o caminho largo, que conduz à perdição. Não é uma invenção minha, irmão, não é uma invenção do irmão Alexandre. E não estou aqui para exortar ninguém, eu estou aqui para levar o verdadeiro evangelho, que liberta. Então, se você der atenção, der ouvido à sã doutrina, a palavra que liberta, Jesus, o Espírito Santo, vai poder fazer algo na tua vida. Caso contrário, não vai fazer nada. Porque Deus não trabalha fora da palavra. Glória a Deus. Ah, mas irmão, eu vou jejuar. Ah, mas irmão, eu vou subir um monte. Mas irmão, eu vou para a madrugada. Nada substitui a palavra de Deus. Porque é o que Deus tem compromisso. É o que Deus zela. E a própria palavra é Deus revelado ao homem.
Amém? Amém, glória a Deus. O João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora de cabeça eu não lembro, mas dentro do estudo, tá ouvindo o professor falar aqui que o ensinamento, esse aqui tem um ensinamento para nossas vidas, né? Irmão da live, professor. Aqui a Bíblia é repleta de ensinamentos. Isso. Então, a gente tirar tempo da nossa vida, se dedicar a aprender, mas a aprender a verdadeira palavra, né? Exatamente. A sã doutrina, aprender o que realmente Jesus está revelando para nós aqui na Bíblia. Exatamente. Né? Através dos profetas, né? Dos apóstolos, né? Dos discípulos, do próprio apóstolo Paulo, né? Que teve um sobrenatural com o Senhor Jesus. O próprio Paulo já era um homem letrado. Ele era Mas precisou conhecer Jesus. Mas ele precisou conhecer Jesus. Ele passou por esse sobrenatural aí, que não é um outro assunto que a gente vai entrar no Espírito Santo também, que é um assunto de tu também tem que saber que tu precisa do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai agir na tua vida. Então, o ensinamento que eu quero passar é que esse ensinamento aqui é o verdadeiro ensinamento, mas precisa de dedicação. Exatamente. De tempo devocional. O problema, irmão Alexandre, é assim, nós estamos vivendo dias que a maioria das pessoas, não que a gente seja perfeito, né? A gente acaba se envolvendo com as coisas do mundo. Com certeza. E a gente acaba se tornando pessoas materialista, consumista, imediatista, buscando, né, correndo atrás da máquina, né? Então, só que é uma coisa assim, quando tu tem um encontro com Cristo, quando tu se dispõe a servir o Deus da Bíblia, que eu falo que é o Deus da Bíblia, essas coisas se tornam secundárias na tua vida. Jesus falou assim, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o ensinamento do Senhor para as nossas vidas, para esse Jesus que nós estamos abordando essa noite. O problema do ser humano é se desprender do mundo para servir a Deus. Esse é o grande problema. É igual o povo de Israel, né? Que o Senhor tirou do Egito, ficou 430 anos lá no Egito. A maior dificuldade do Senhor não foi tirar Israel do Egito, foi tirar Egito de Israel. Assim é conosco hoje. As pessoas são apegadas às coisas mundanas e ao mesmo tempo acham que vão fazer a vontade de Deus. Não, amados, não. Nós temos que passar por um processo de regeneração, de transformação de vida, de libertação. E fora da palavra, isso não acontece. Então estamos aqui, pela misericórdia de Deus, se Deus quiser, nas próximas quinta-feiras, até quando Deus quiser, levando para você essa palavra que liberta, que transforma, esse evangelho genuíno, verdadeiro. Esse evangelho, irmão Alexandre, eu não vou generalizar, que sempre tem as suas exceções, a grande maioria das igrejas não ministram, não pregam sobre, não falam sobre. A grande maioria já se habituou para não perder membro, não perder a oferta, não perder os dízimos, né? Só massageia o ego das pessoas. Usam o texto fora de contexto. Usam a palavra fora totalmente, umas promessas que Deus nunca vai cumprir, só para encher a igreja, para ter um lucro financeiro. Nós estamos vivendo esses dias. Você sabe do que eu estou falando. E pela misericórdia nós estamos aqui, segundo a palavra de Deus, para levar um evangelho verdadeiro. Um evangelho que transforma. E se você, eu volto a falar, se você der ouvido a essa palavra, aonde você estiver, como você estiver, do jeito que você está,
Ah, mas irmão, tu não sabe a situação que eu tô, a minha vida, a minha família, os meus filhos, meu marido, a minha esposa, o meu gato, o meu cachorro. Não importa. Importa se você der ouvido para a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ao teu encontro. E você vai testemunhar nas próximas lives, colocando aí nos comentários, o que Deus fez na tua vida. Porque Deus, ele zela pela palavra e ele confirma a palavra ministrada. Amém, irmão Alexandre? Eu estava atentamente aqui escutando o professor falar e eu fico imaginando que fica passando muita coisa na minha cabeça. O professor quis dizer agora também assim, ó, como dando um exemplo, trazendo para a vida. Tipo, uma pessoa que nunca não conhece, não tem discernimento, né, professor? Sim. Vai num culto, né, e aí o pastor vai lá e prega sobre o Apocalipse. Mas a pessoa não tem uma base, nunca passou pelo feijão e arroz. Nunca passou pelo feijão com arroz, né, professor? Aí não... Então fica difícil, tá entendendo, irmão? Tá entendendo o que eu quero passar para vocês? Que fica difícil quando tu não tem uma base, tu não tem um discipulado. Não tem um discipulado, um fundamento, e tipo, o professor tá tendo cuidado que a gente já tá na terceira aula, meus irmãos. A gente tá falando hoje só de Jesus Cristo. E olha quanto assunto tem, a gente tá mais de 1 hora na live. Sim. A gente trabalhou, né, durante o dia, tá aqui, tá colocando o tempo de nossas vidas aqui, e é isso que o professor falou, é tempo, é se dedicar. E cada assunto é de maior importância. A gente já teve as aulas anteriores, até que o professor falou em salvação, foi a segunda aula, se eu não me engano, né, professor? Sim. E a primeira aula foi sobre o arrependimento. Então é um processo. É um processo. Tu vai passo a passo. Exatamente. A gente vai aprendendo, a gente aprende um pouquinho hoje, aprende um pouquinho amanhã, e vai aprendendo e vai se fortalecendo. E vai crescendo. Na graça e no conhecimento. E para quê? E para que despertar? Para que ter conhecimento? Porque é importante, irmãos, tu tem que conhecer a palavra. Porque senão tu vai ser uma pessoa enganada. Tu vai ser uma pessoa, pode ser uma pessoa enganada. E o teu destino a salvação está em risco. E a salvação está em risco. E hoje o mundo que a gente vive, professor, também que, para não me esquecer de falar, o mundo que a gente vive hoje, ele vai totalmente na contramão dessa palavra. Isso, sempre. A gente, como pessoas, como seres humanos, a gente já tem uma vida, uma rotina dia a dia. É trabalho, chega em casa, família, né? Quem é casado, quem tem filho, e o cansaço e tudo mais, e tu acaba todo dia nessa rotina. E a tua vida espiritual? Glória a Deus. O teu lado espiritual, como é que fica? Como está a tua fé, meu irmão? Então, irmãos, o cuidado que o senhor tem nesse discipulado aqui, e eu já peguei essa visão, é isso, a gente precisa também cuidar da nossa vida espiritual. E é através de Jesus, que é o único Salvador, é Jesus, não tem outro. É verdade, irmão, é o único Salvador. Talvez o irmão da live aí que está acompanhando, o irmão já tem o discernimento, sabe? O que a gente está falando é verdade. Mas o irmão que nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo, e tem muito que aprender, o único Salvador das nossas vidas é Jesus Cristo, é só através dele. Glória a Deus. E o mundo que a gente vive hoje vai na contramão dessa palavra. É isso aí que eu quero colocar, professor, para contribuir. Vamos dar um pulo aqui. Terceiro tópico, meus irmãos. Só para concluir o que o irmão falou, amados, voltando àquilo que a gente está falando, né? E Jesus Cristo é o tema dessa noite. Esse é um projeto Atos 2, Escola de Discípulos, né? E estamos toda quinta-feira aqui, a partir das 20 horas. Glória a Deus. Sempre com um assunto diferente. Estamos trabalhando dentro de uma apostila. Glória a Deus. Essa apostila, pela misericórdia, a gente é o autor, né? A gente tem formação teológica, mas é um discipulado. Ninguém aqui vai falar algo, uma teologia profunda, não. É como o irmão falou, é o feijão com arroz. São 5 módulos, né? 5 módulos. Esse é o terceiro estudo.
cada quinta-feira com um estudo diferente. E eu creio, amado, no nome do Senhor Jesus, o irmão Alexandre aqui, ele é um testemunho vivo do que esse Deus tem feito, através desse conhecimento, através desse estudo, desse discipulado. E se você quiser adquirir essa apostila, só coloca aí no comentário, eu quero participar desse projeto, eu quero fazer parte desse projeto, porque qual é o propósito desse projeto? É formar discípulos, preste atenção no que eu vou falar. Qual é o propósito maior de nós estarmos aqui? Primeiro, eu como discipulador, pela misericórdia de Deus, eu formar discípulos, futuros discipuladores. Qual é o propósito maior? Ganhar almas para Cristo. Um dos maiores propósitos da igreja na terra é pregar o evangelho, é levar o evangelho. Mas para você levar o evangelho, você vai ter que estar preparado, capacitado, treinado, idôneo, instruído, formado. E antes de você ensinar, você tem que sentar para aprender. Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui. Um dia eu passei por um discipulador, tive que aprender, tive que, se dedicar, passar por todo o processo de dedicação, para hoje, pela misericórdia, estamos aqui como um canal. E amanhã pode ser você, você que está nos ouvindo, através do quê? Do conhecimento. Fora do conhecimento, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Glória a Deus. A própria Bíblia diz, conheceis a verdade vos libertará. Crescei na graça e no conhecimento. E hoje com o tema, quem é Jesus Cristo? Então, se você quiser já adquirir essa apostila, é um valor simbólico, O propósito aqui não é questão financeira, isso é consequência. A nossa vida está nas mãos do Senhor, é para que você venha ter uma vida edificada, Quantas vezes a gente tem um valor que a gente gasta com besteira, fora da vontade e do propósito de Deus? Aqui, amados, estamos pela misericórdia de Deus, com essa ferramenta, tudo com base e fundamento bíblico, para levar para você um Cristo ressurreto, um Cristo que nos libertou. E estamos aqui hoje como instrumento nas mãos do Senhor. E agora o tópico 3. Fica à vontade. Eu já tinha lido essa passagem, só para complementar sobre o que a gente está falando, sobre ensinamento. Que não é a gente aprender para ser melhor. Isso. Que o irmão que está na live, ou nosso ser mais ou menos. Ou querer, Querer ser mais ou menos. Querer se engrandecer, porque eu conheço a palavra. Não, irmão, o propósito de tu aprender a palavra é transformação. Exato. E a salvação. Ganhar almas. Ganhar almas. E aqui me passou pela cabeça aqui que eu tinha lido um versículo falando de ensinamento, e está aqui, em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses, livro no Novo Testamento, no capítulo 3, no versículo 16. Olha o que fala aqui, que a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente. Isso. Em toda a sabedoria, ensinando, aconselhando-se uns aos outros. Glória a Deus. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em seus corações. Sim. Então, essa é a palavra, esse é o ensinamento. Não é conhecer a palavra só por conhecer. É tu conhecer a palavra de verdade, o verdadeiro ensinamento, que é o que Jesus trouxe, e os apóstolos continuaram essa missão. Exato. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou o Espírito Consolador na terra, para a gente... Glória a Deus. Receber essa graça, esse dom. Que discípulo abençoado. Nós ter o discernimento da palavra, o conhecimento, os ensinamentos de Cristo na nossa vida, para a gente poder também levar essa palavra adiante. Glória a Deus. O maior propósito, amado, é maravilhoso, sabe? É fruto. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, um planta, outro rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, glória a Deus. Então aqui nós estamos aqui
pela misericórdia de Deus, temos plantado, né? O irmão tem regado e Deus está dando crescimento na vida do irmão Alexandre. Glória a Deus. Hoje ele está aqui como discípulo. Amanhã Deus vai levantar ele como discipulador, um ganhador de almas. Esse é o propósito do teu chamado, do nosso chamado. Arrancar as almas da mão, das garras de Satanás. Glória a Deus. Por isso que nós, antes de nós ir para a batalha, nós temos que nos preparar. Como um bom soldado de Cristo, nós temos que nos preparar com as armaduras, que é a palavra de Deus, que é a espada. Se tu não for um soldado bem preparado, tu não tem como resistir na guerra. E a Bíblia ensina que a nossa guerra não é contra a carne, é contra o sangue. É contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, os lugares celestiais. Nós lidamos com demônios. Por isso que nós temos que aprender a conhecer quem é Cristo. E qual é a autoridade que há no nome de Jesus contra os principados e potestades. E o poder que há no sangue de Jesus. Amém. Quanto cristão que desconhece e não está nem aí para isso. Quando as coisas apertam, eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o fulano, para o ciclano. Não, tu tens que fazer. Deus chamou você, é você mesmo, para fazer. Porque você é coluna, Deus tem propósito na tua vida. Mas antes disso, tu tem que te preparar. Glória a Deus. Tu tem que passar por um treinamento. Tu tens que passar por um fundamento. E hoje, quem é Jesus Cristo? Terceiro tópico, Terceiro tópico. Já está se avançando. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Para quem tinha dúvida ainda que Jesus é homem, aqui nós vamos entrar nesse assunto. E verdadeiro Deus. A natureza divina e a humana estão juntos na única pessoa de Jesus Cristo. Essas duas naturezas não implicam duas personalidades ou pessoas. As naturezas divina e humana coexistem com suas diferenças, mantendo suas características peculiares em uma mesma pessoa. Assim, Jesus Cristo é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a natureza humana de Jesus Cristo. Nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, Romanos capítulo 1, versículo 3, uma referência. Essa expressão usada por Paulo revela a identificação de Jesus Cristo com a humanidade. Aqui é a questão da genealogia, né? Jesus entrou nesse mundo, ele veio da tribo de Judá. Ele veio da descendência de Davi. Exato. Então, nasceu de José e Maria. Quer dizer, mais de Maria, né? Mas assim, mas no livro de Mateus, isso. Né? Ele entrou nesse mundo, ele passou a ser homem como eu e você. A única diferenciação é que ele não herdou a natureza do pecado. O irmão pode continuar. O apóstolo empregou o termo carne, com esse mesmo sentido em Romanos 9:5. Era conveniente que Jesus Cristo viesse ao mundo como homem. Se assim não fosse, não poderia sofrer e, por conseguinte, ser o salvador da humanidade. Hebreus 2:17. Amados, falamos 2, 3 frases, referência. Falamos 2, 3 frases, referência bíblica. Então, tudo com fundamento bíblico, amado. Se você acredita na palavra de Deus, você está no lugar certo, né? Estamos aqui, como o tópico fala, Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Em outras palavras, ele sendo homem, eu já falei desde o início do estudo, ele passou por fome, sede, angústia, sofrer, sentiu dor, cansaço, sentiu sono. Então, tudo que nós como seres humanos passamos, Jesus passou também. Por isso que Jesus, ele te compreende. Por isso que Jesus, ele conhece o que tu está passando. Porque ele, sendo Deus, ele já sabia. E ele sentiu o que tu está sentindo. Amém? Professor, aqui uma coisa que me chamou a atenção, irmão da live também. Olha, o professor colocou na apostila aqui, ó, o discernimento. Era conveniente
que Jesus Cristo viesse ao mundo como homem. Se assim não fosse, não poderia sofrer e, por conseguinte, ser o salvador da humanidade. Sim, ele veio pagar o preço pelo pecado. Olha só o importante, por isso que Jesus encarnou o homem. Exatamente. Porque não precisava Jesus. Ele se desfez da sua glória, veio num corpo para pagar o preço. Jesus sendo Deus, ele precisou se tornar um homem. Exatamente. Encarnar ele veio aqui como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisou encarnar. Mas aí tu vai te perguntar. Olha o amor desse Deus. Por amor à sua criação. Ele deu a própria vida dele por amor a nós. Exatamente. Porque a gente é a criação dele. Isso. Ele tem amor por nós. E lá na cruz ele chegou a falar: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então é isso aí. Explica esse amor agora. É isso aí, irmãos, tu tem que levar para a vida, essa palavra aqui, isso aqui tu tem que saber, isso aqui tem que bater no teu coração, porque Jesus não precisava, ele é Deus. E um ponto importante, irmão Alexandre, frisar, já interrompendo assim, ó, ele nos amou primeiro, né? Tem até um salmo. Sim, eu tô. Tem um louvor também. Então assim, amados, assim, ó, quando você se sentir assim desprezado, angustiado, meio depressivo, acha que não tem solução, exatamente. Saiba você que existe um Deus que pagou um preço alto pela sua salvação, exatamente, pela sua restauração, glória a Deus, pela tua vida e pela tua felicidade. Então, amados, esse amor é incompreensível à nossa mente humana, a nossa lógica humana, porque nós, por causa do pecado, a nossa consciência, a nossa inteligência, tudo que nós somos foi desvirtuado pelo poder do pecado. Então, somente através da palavra que é Cristo, nós possamos voltar à nossa essência original. Glória a Deus. Reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Aí nós vamos começar a entender quão grande amor Jesus pagou o preço pela tua salvação. Uau. Porque as pessoas desprezam, debocham, né? Tem essas, não vou aqui citar nomes, né? Tem essas paradas aí que vão para lá falar besteira, fazer gestos obscenos. Vão adorar, adoram. Que olha que Deus maravilhoso, como o Alexandre falou. Eles estão adorando o inimigo. Não tinha necessidade de deixar a sua glória. Isso é muito importante. É um amor tão incompreensível que nós só temos que adorar e cultuar esse Deus. Esse é o plano da salvação, esse é o plano de Deus, esse é o propósito. Jesus veio encarnado, homem aqui, para morrer, ele deu a vida dele por nós. Sim. Esse é o propósito. Isso que tu tem que levar em mente. Ele não precisava nada disso. Por amor à sua criação, por amor a nós, ele deu a própria vida dele por nós. Mas mas irmão, e agora? Agora, irmão, tu tem dois caminhos. Que nem o professor já colocou aqui como exemplo. É a Bíblia, ele que disse, tá? Ele falou isso. Sim, mas a gente tem dois caminhos. Dois caminhos. Tipo, a porta estreita e a porta larga. Ele falou isso nos evangelhos. Não, é o que inventei, tá? Ele falou isso, professor? Falou, glória a Deus. Os outros passam a referência. Sim, sim. Então, irmãos, tu tem dois caminhos. Jesus morreu por ti, por mim, pelo professor, por todos nós. Não foi em vão. Porém, tem um livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio, ele te dá a escolha, a opção de tu escolher qual caminho tu quer seguir. Ou tu segue o caminho da porta larga, que é o mundão, ou o caminho estreito, que é os ordenados, que conduz à vida eterna. Entendeu, irmãos? E uma coisa, irmão Alexandre, a gente já vai voltar aqui, que as horas já estão chegando. Glória a Deus. Amados, isso aí os irmãos que, né, é uma questão racional, todos nós que nascemos nesse mundo, a partir do momento que nós nascemos, a nossa validade já está vencendo. É ou não é, irmão Alexandre? É verdade. Um dia nós vamos vestir o terno de madeira. Todos nós vamos passar por esse processo.
uns mais cedo, outros mais tarde. Eu pergunto para você, a sua salvação, aonde você vai morar a sua eternidade? Existe uma parábola nos evangelhos que Jesus diz, o jovem rico, né? Que ele falou, o Senhor disse assim, tá, e se Deus pedir a tua alma hoje, para quem será? A pergunta que eu te faço, para quem será? Porque o dia de amanhã não nos pertence. E a nossa vida, a Bíblia diz em Eclesiastes, se eu não me engano, que a nossa vida é um sopro. Hoje estamos aqui pela misericórdia, pregando, falando, ensinando o Evangelho. Amanhã, Deus sabe. Então, a salvação, amados, na ótica de Deus, é o que mais importa. Não é a tua conta bancária. Não é o teu carro zero na garagem. Não é a tua casa na praia. Não. Claro, se Deus quer te prosperar, vai te prosperar. Amém. Glória a Deus por isso. Não é pecado. Aqui estamos falando na questão de valores, princípios espirituais e eternos. Então, se nós nascemos, um dia nós vamos dar conta a Deus. Vai chegar esse dia. Não deixa você, no leito da enfermidade, ou numa situação difícil, você ter essa ciência, essa consciência de que Deus, Jesus, ama você e tem um propósito de salvação. Glória a Deus. Os irmãos têm que ter consciência que até o nosso corpo é sagrado. Você tem que ter cuidado também com o teu corpo. Não é a gente às vezes vai falar do tipo, tem que tomar cuidado só por ter o cuidado pela saúde, que é muito importante, mas nós somos o templo do Espírito Santo. A gente é o templo do Espírito Santo, então é isso que é importante. E é um assunto também que a gente vai entrar no Espírito. Tem muita coisa só do Espírito Santo, que por isso que eu não estou falando muito, porque a gente vai entrar nesse assunto, que também faz parte do plano da salvação. Sim. Continuando, né, professor? Sim. Além disso, a Bíblia mostra a humanidade de Jesus. Inclusive sua linhagem, mais uma referência bíblica. Salmo 22, versículo 22. Filipenses 2, capítulo 2, versículo do 6 ao 11. 1 Timóteo, outra referência do capítulo 2, versículo 5. Continuando, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Sua genealogia encontra-se em Mateus, lá no livro de Mateus, lá. Que eu falei, né? Primeiro evangelho do Novo Testamento. É prova e comprovando que ele entrou nesse mundo como homem. Sim, tinha comentado que ele é descendente do rei Davi. Sim, aí, da tribo de Judá. Da tribo de Judá, isso aí já está profetizado na Bíblia que o rei, o Messias ia vir através da linhagem do rei Davi, e no livro de Mateus fala sobre toda a linhagem antecedente a José, que é o pai de Jesus. Isso. E Lucas, capítulo 13, versículo 2 ao 38. Irmão, isso aqui é importante, tem que, depois disso tudo, dar uma lida, dar uma meditada e para confirmar tudo que a gente está falando, né, professor? Isso. Continuando. Características humanas. Os evangelhos revelam que Jesus Cristo possuía atributos próprios do ser humano, embora gerado por ato sobrenatural do Espírito Santo. O Mestre nasceu de uma mulher. Aí as referências bíblicas aqui estão em Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 ao 20, Lucas capítulo 1, versículo 35. E teve irmãos e irmãs. Mateus, referência bíblica, capítulo 12, versículo 47, Mateus, capítulo 13, do versículo 55 e 56. Aqui, características humanas é o que tu falou. Exatamente. Jesus sentiu dor, sentiu sede, sentiu fome, se angustiou, teve ansiedade. No então, Getsêmani chorou, sentiu até um ponto de depressão naquela situação, naquele contexto antes do sacrifício. Então, aonde nós queremos chegar? Aqui é a natureza humana de Cristo, né? Ele sendo 100% homem, 100% Deus, tudo que nós passamos, a gente já falou aqui desde o início, né? Estamos sempre batendo na mesma tecla. Jesus sabe tudo que nós passamos. Louvado seja o nome do Senhor. Até anotei aqui, eu coloquei aqui num esboço que eu fiz. Jesus sentiu fome, chorou, teve cansaço, sede, sofreu
e passou agonia na hora da morte. Tudo que a gente sente, Jesus sentiu. Glória a Deus. Aqui também, Jesus sendo Deus, ele nos entende. Glória a Deus. Todas as áreas de nossas vidas, e não deixou de ser um Deus. Apesar disso, ele não deixou de ser Deus. Sim. Perfeito e eterno como ele é. Sim. Amém. Glória a Deus. Quarto tópico, meu irmão. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos para o quarto tópico. A natureza divina de Jesus Cristo. Amados, o tópico 3 foi a natureza humana, né? Agora é a natureza divina. Jesus do Cristo. tema, quem é Jesus Cristo? Aqui nós estamos abordando, desde o início, o tema central é quem é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aqui é o terceiro estudo, a terceira live, né? Você que está chegando agora na live, a terceira live sobre o projeto Atos 2, Escola de Discípulos. É tudo com fundamento bíblico. Nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, levando para você um evangelho segundo Jesus Cristo. Amém? Irmão Alexandre. Quarto tópico, a natureza divina de Jesus Cristo. Está explícita na declaração Filho de Deus. Referência bíblica, João capítulo 5, versículo 18. Capítulo 10, versículo do 33 ao 36. Isso é tudo referência bíblica, irmãos. A expressão Filho de Deus é uma das revelações da divindade de Jesus Cristo. Olha só, o Senhor Jesus declarou ser um com o Pai. Isso significa ser o mesmo Deus. Exato. E não a mesma pessoa. Exato. João, referência bíblica, João capítulo 10, versículo 30. Aqui, amados, a doutrina da Trindade, né? Às vezes as pessoas... É bom sempre aprender, né? 3 pessoas distintas, mas um único Deus, em propósito e essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio a esse mundo, usou um corpo, se encarnou, foi na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou, né? Depois de 40 dias ressurreto, foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu como a terceira pessoa. Amém? 3 pessoas distintas, mas um único Deus, em essência, em propósito. Amém? Assim como nós somos um espírito, moramos no corpo, temos uma alma, mente e intelecto, as nossas emoções e nossos sentimentos. Nós somos 3 em 1. Nós não somos 1 em 3, nós somos 3 em 1. Eu sempre dou a comparação de uma maçã ou qualquer outra fruta, né? Uma maçã, ela tem a semente, ela tem a polpa e ela tem a casca. São 3 coisas diferentes em uma única unidade. Assim eu dou o exemplo para explicar a relação, o que nós somos, o que Deus é. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje aqui nós estamos falando da segunda pessoa, a palavra, Cristo. O Cristo que veio e morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. A divindade de Jesus Cristo é ensinada em toda a Bíblia. Isso. De maneira direta. E o verbo era Deus. Referência bíblica, essa frase aqui está na referência bíblica de João, que é o início do livro, né? De João 1:1, que a gente já comentou muitas vezes aqui. Mais uma outra frase aqui, outra referência na Bíblia. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Exato. 1 João, lá na epístola, lá no livro antes do Apocalipse, lá na epístola de João. 1 João, capítulo 5, 20. E também através dos seus atributos divinos, tais como onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, entre outros. Exato. Referência bíblica, Mateus capítulo 18, versículo 20, Mateus capítulo 28, versículo 18, João capítulo 21, versículo 17 e Hebreus capítulo 3, versículo 8. Falando da divindade de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Continuando aqui, está explícito em seu ministério terreno. Jesus Cristo não somente declarou ser Deus, mas revelou suas qualidades divinas, demonstrando seu poder sobre a natureza
o pecado, as enfermidades, o inferno e a morte. Amém? O pecado a gente já falou no primeiro estudo, a gente falou sobre o pecado. Glória a Deus. Amados, assim, ó, é só por uma breve explanação sobre o que o irmão falou. Os meus dois braços aqui, ó, um exemplo, né? Jesus 100% homem, e a gente já abordou, sofreu, Senhor, como homem normal, tinha sede, fome, sono, perturbações, tentações, angustiou-se como homem. E como Deus, ele fez no seu ministério milagres sobrenaturais. Ele lidou com situações que só Deus poderia fazer. Claro. Perdoar pecado é um deles. Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus perdoou. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Jesus repreendeu o vento quando os discípulos estavam perecendo. Então, são vários milagres miraculosos que somente Deus é capaz de fazer. E Cristo fez. Glória a Deus. Então, aonde desde o início a gente está batendo sempre na mesma tecla. 100% homem e 100% Deus. O único detalhe, sem pecado. Jesus não nasceu com a natureza do pecado, que eu e você nascemos. O que gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Jesus é o primogênito de Maria. José não teve contato com Maria até o nascimento de Cristo. Depois teve uma vida normal, vida de casal, tiveram seus filhos, outros irmãos de Cristo. Jesus foi o primogênito. Então, amados, assim é muito importante. Quando tu pensa e tu acha que Jesus não entende, não compreende o que tu está passando, lembra dessa live, tá? Lembra dessa live, guarda no coração isso que o irmão está lendo. Que ele é 100% homem, 100% Deus. Tudo que nós passamos, todas as nossas calamidades como seres humanos falhos, né? Jesus nos compreende e nos entende. Irmão, tu estava comentando aqui, me veio na cabeça ali quando Jesus foi levado para o deserto. Sim, tentado. Ele foi tentado lá no deserto 40 dias, 40 noites lá. Ele foi tentado pelo inimigo da nossa alma, né, que é Satanás. E Jesus lá sentiu fome, sentiu frio, sentiu cansaço e Satanás tentava ele. Dizendo, ele como homem. Ele como homem, porque ele sabe que a nossa carne é fraca, que a nossa carne tem desejo. E Satanás sabendo, por isso que ele age nas nossas vidas, porque ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E quis usar da natureza de Jesus humana para tentar Jesus. Para que Jesus fosse cometer um pecado assim como Adão. Por isso que Jesus veio como segundo homem. E se for analisar Jesus, sendo Deus, o que ele usou contra Satanás? Palavra. A palavra. Ensinamentos. Entendeu? Glória. Então, assim, ó, é o que a gente está abordando desde o início. Se tu for querer enfrentar o mundo espiritual, Lúcifer, os demônios, na tua força física, tu vai sair derrotado. Tu tem que usar a palavra e o conhecimento que ela vai vir te trazer. Pode continuar, meu. Glória a Deus. Acho que eu parei aqui nos evangelhos, né? Isso. Os evangelhos estão repletos de suas manifestações divinas, que a gente está acabando de falar, e sobrenaturais. Lucas, outra referência bíblica, 24, capítulo 24, versículo 19. Atos 2, capítulo 2, versículo 22. Claro, exemplo disso é o fato de Jesus ter perdoado os pecados. Exatamente. Acabou de falar, o professor aqui deu como exemplo. É porque eu sou o autor da mochila. Mas aqui está falando dos pecados lá do paralítico, como referência, né? De Cafarnaum. De Cafarnaum, que está em Lucas, né? Capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Não, vem bem de encontro que a gente está falando aqui, comentando. E por diversas vezes ter recebido adoração. Isso. Mateus capítulo 8, versículo 2, Mateus capítulo 9, versículo 18, João capítulo 9, versículo 18. Várias referências bíblicas. Das pessoas adorando ele como Deus, né? Ele afirmou ser o grande eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus fala isso lá
Lá em João 8,58. E aqui a referência é João 8,58 e Êxodo 3,14. E é que eu falei, quando Deus fala com Moisés. Uma coisa fecha. Que é quando Deus fala com Abraão lá no monte. E lá. antes de Abraão, eu sou. E aqui, quando ele fala que, aqui nós vamos falar muito sobre isso, quando Jesus fala que eu sou, ele está trazendo para a primeira pessoa do singular. Exatamente. Eu sou. Em outras palavras, não existe outro. Amém. Fora de mim não existe outro Deus. Glória a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, né? Então, assim, ó, tudo leva a Cristo. Aí o mundo, o que o mundo fala, né? O mundo diz assim, ó, talvez você já escutou essa frase, todos os caminhos levam a Deus. Essa frase foi feita lá no inferno. Amados, só existe um caminho que nos leva à salvação, ao Deus Pai verdadeiro. É o Jesus, é o Cristo ressurreto. E é Jesus que está falando essa verdade. Jesus próprio Jesus, ele Deus. Ele firmando que ele é. Exatamente, é Jesus quem está falando, não é mais ninguém, não precisa mais ninguém. Apóstolo, não é discípulo, não precisa mais ninguém falar. Jesus falou, está revelado na palavra aqui. Continuando. Ó, o perfeito homem e o perfeito Deus, Jesus Cristo. Convém ressaltar que Jesus não é metade. Deus nem metade, não é metade Deus e nem metade homem. Ele é perfeito homem, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo, referência bíblica, capítulo 2, versículo 5. E o perfeito Deus em toda a plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Amém. A referência bíblica, Colossenses 2,9. Agora o quinto tópico, que é... Amém. Amados, agora para nós encerrar, que faltam 10 minutos, essa lição realmente é uma lição um pouco extensa, são 5 tópicos. Amados, essa apostila, amados, eu volto a bater na tecla, né? Se você quiser adquiri-la, é uma apostila que Deus tem colocado no meu coração para Deus ter nos capacitado, né, amados, pela misericórdia de Deus. A gente tem formação teológica, tal, mas o nosso chamado é o discipulado, é trabalhar com as pessoas novas na fé. Então, essa apostila, a gente é o autor, né, pela misericórdia de Deus, e ela trabalha com 5 principais tópicos. Eu falo que são as escadas, né? Escadinha, um degrau de cada vez, para que você, que é novo convertido, tenha um desejo no coração de conhecer a palavra de Deus. Talvez você congregue numa igreja que não tem um discipulado, você está tendo a oportunidade de adquirir essa apostila para, já fazendo parte desse projeto, Atos 2, Escola de Discípulos. É como o irmão está lendo, tudo com base e fundamento na palavra de Deus, amado. Nada substitui a palavra. Para que adquirir essa apostila? Para edificar sua vida em Cristo Jesus e para que você nos acompanhe. Toda quinta-feira, a partir das 20 horas, nós vamos estar aqui, assim, se Deus quiser, para que você possa acompanhar e tirar o teu momento devocional. Amém? É só você colocar aí nos comentários, eu quero, nós vamos estar mandando o link, e eu creio que é um valor simbólico que você vai aí adquirir, por todo o esforço, por todo o trabalho, tal. E eu creio que vai ser bênção na tua vida. Amém? Amém, irmãos. Quinto e último tópico. Encerrando aqui o estudo de hoje, quinto tópico. 8 declarações acerca da divindade de Jesus Cristo. Pão da vida. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35 ao 48. João capítulo 6, versículo 51 e João capítulo 12, versículo 46. Jesus se denomina Eu sou o pão da vida. E o que a gente já comentou aqui hoje, é tudo com fundamento bíblico. E eu sou, que ele... Eu sou a primeira pessoa. Ele é a primeira pessoa do singular. Eu sou, ó, continuando. A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, fora de mim é trevas. Fora de mim é escuridão. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou, ele diz em João capítulo 8, versículo 18 ao 23, o 24, o 28, o 58.
E o capítulo 13, 19. A porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 7 e 9. O bom pastor. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11 e 14. A ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus fala. João capítulo 11, versículo 25. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 2. Tudo na primeira pessoa do singular. Tudo na primeira pessoa. Jesus, ele mesmo se denominando Deus. Ele mesmo. Jesus Cristo viveu entre nós empregando as qualificações e características humanas, exceto o pecado. Exato. Como Deus, ele manifestou todo o seu poder e glória. Ele é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro e perfeito homem, algo desconhecido na raça humana devido à queda no Éden. Amém, amados? Glória. Aqui, encerrando a live, né? Agradeço você. Chegou até o final dessa live. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Deus, através do Espírito Santo, falou ao teu coração. E próxima quinta-feira, se assim Deus quiser, qual é o próximo tema da próxima quinta-feira? Cada quinta-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui, se Deus quiser, levando para você, em nome do Senhor Jesus, mais um pouco da palavra de Deus. O próximo tema é sobre arrependimento, fundamento do discipulado cristão. Então, na próxima quinta-feira, amados, você que gostou, você que, ficamos a 1h30, quase 2 horas ministrando a palavra, e conto com a sua presença na próxima quinta-feira, no nome do Senhor Jesus. E nesse momento, eu entro em oração, já agradecendo a Deus pela oportunidade, para que o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua família, e alcançar as suas necessidades, Deus sabe todas as coisas, o Senhor ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está aqui no nosso meio, também está aí com você, e eu creio, no nome do Senhor Jesus, que Ele vai te alcançar. Glória amém? A Deus, amém. Pai amado, Pai Glória Santo, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, o qual o Senhor nos concedeu, Pai, estarmos aqui mais uma quinta-feira, levando o teu nome, levando a tua palavra, levando o teu evangelho, Pai, através das redes sociais, Pai. Estamos aqui como um canal, como instrumento nas tuas mãos. Pai amado, alcance essas vidas que nos acompanharam até aqui no final desse estudo, falando a pergunta, quem é Jesus, Pai? Pai, estamos aqui pela tua graça e infinita misericórdia. Vá ao encontro, Pai, dessas vidas, dessas pessoas que ouviram a tua palavra que gera fé nos corações. Alcança essas vidas, Pai, como um ministro da tua palavra, como ministro da tua palavra, Pai, eu profetizo sobre a vida dessas pessoas, Pai, libertação, cura, transformação, Pai amado, vá ao encontro através do teu nome, do teu Espírito, alcance essas vidas, liberta essas almas, Pai, que essas vidas venham se render aos teus pés, Pai Santo. Assim eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado, até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém.